Olá a todos, sou o professor Eduardo Castro, novamente aqui num vídeo, né? Desta vez estarei resolvendo uma única questão que surgiu dúvida de alguns alunos. Ela é uma questão que caiu no meu caderno 2, tá? Da atividade de 2021. É uma questão do IFMT, do aquele vestibulinho de admissão no IFMT, tá? Bom, ela fala o seguinte: ao término de uma competição de ciclismo, com 3 horas de duração para se percorrer 135 quilômetros, um dos participantes concluiu que na primeira hora, então vamos organizar aqui as coisas, ó, primeira hora, tá? Na primeira hora, havia percorrido 5 quilômetros a mais que na segunda hora. Então, peraí, ele falou que na primeira percorreu 5 a mais que na segunda, mas da segunda ele não falou quanto que é, tá? Não falou quanto ele percorreu na segunda hora. Bom, como eu não sei quanto que ele percorreu ali na segunda hora, então eu vou colocar ali um X, tá? Esse X vai representar essa quilometragem que eu não sei quanto que ele percorreu na segunda hora. Mas eu sei que na primeira hora foi o quê? A mesma que da segunda, que seria o quê? X, e ainda mais 5 km, tá? Mais 5 km. E que na terceira hora já tinha alcançado, então calma aí, na terceira hora já tinha alcançado a terça parte, então dividiu por 3, né? Do que? Da distância percorrida na primeira. Então o que ele percorreu na terceira hora foi o tempo da primeira dividido por 3, que vai ser lá a terceira parte. Então, ali a gente tem quilometragem, né? Quantos quilômetros ele percorreu ali na segunda... Volta lá, primeira hora. Quantos quilômetros ele percorreu na segunda hora, mais 5 km. Mais o tanto que ele percorreu na segunda hora, e mais, na terceira, mais o tanto que ele percorreu na primeira hora, na segunda hora, mais 5, que seria a primeira hora, né? Mais 5, dividido por 3. Ok? Se eu somar tudo isso, eu sei que a quilometragem total dele é de 135 quilômetros. Então, ó, o que ele percorreu na primeira hora, mais o que ele percorreu na segunda hora, mais o que ele percorreu na terceira hora, se eu somar tudo isso, tem que dar, conforme enunciado, 135 quilômetros, tá? 135 km. Bom, por adição e subtração de frações, né? No caso aqui só adição, eu tenho divisão por 3, todos os demais está sendo dividido por 1, porque x dividido por 1 volta a ser ele mesmo, então a divisão por 1 não altera, né? Todos os demais estão sendo dividido por 1, e eu acho o MMC. Qual que é o MMC de 1 e 3, né? Que número tem na tabuada do 1 e do 3, sendo este número que eu procuro o menor possível, né? Pode ser outros, mas a gente busca o menor para não ficar tão extensa, né? Vai dar o 3, né? Vou trocar tudo por 3. E vou fazer frações equivalentes, né? Esse 1 virou 3, então significa que esse 1 para virar 3 multiplicou por 3. Olha lá, ó, essa fração ser equivalente a esta, tá? Bom, então se embaixo triplicou, o denominador triplicou, o de cima também vai triplicar, né? Então fica sendo 3x. Observe que se eu pegar 3x e dividir por 3, volta a ser o x. Qual o número que eu divido por 3 que dá 5? Esse número é o 15, né? 3 vezes 5, 15. Dá novamente o x, né? 3x dividido por 3 vai dar o próprio x. Como aqui tem divisão por 3, aqui também já tem a divisão por 3, só repito ali que está no numerador. Bom, se essa daqui triplicou, então de cima eu vou triplicar, né? Multiplicar por 3. 3 vezes 135 vai dar 405.
Numa equação do primeiro grau, isso aqui é uma equação do primeiro grau que nós estudamos lá no sexto ano, né? Sexto, sétimo ano. Numa equação do primeiro grau, é uma balança de dois pratos que está em equilíbrio. Isso é os primórdios da equação. De onde que surge a equação? Lá com aquelas balanças de equilíbrio, tá? E aqui está em equilíbrio, ó. Tudo isso daqui, ó, está em equilíbrio, é igual a tudo isso daqui, tá? Existe um equilíbrio. Se eu chegar, está em equilíbrio, e tirar o mesmo peso dos dois lados deste prato, né, desses pratos, ele vai continuar em equilíbrio. No caso aqui, o peso que eu vou tirar é a divisão por 3. Eu vou tirar toda essa divisão por 3. Falando, não quero que mais divide por 3. Tirei tudo de um lado, tiro tudo do outro, tá? Com isso agora ficou muito mais fácil, né? Ficou uma equação simples lá do primeiro grau, né? Deixa eu digitar aqui. Fica assim lá, ó, 3x mais 15 mais 3x mais x mais 5. Isso tudo é igual a 405. Então, cai numa equação do primeiro grau, muito mais fácil de estar resolvendo, né? Aqui eu tenho os termos semelhantes, né? Fazer uma revisão rapidinha aqui para vocês lembrarem. Os termos semelhantes ali, ó, o 3x, o 3x e o x, tá? Que vai permanecer no primeiro membro, ou seja, no lado esquerdo do sinal de igual, tá? E o 15 e o 5 vou passar para o outro lado negativo, né? Vou subtrair desse lado, subtrair desse lado, do outro lado também. Então vai ficar assim, 3x mais 3x mais x é igual a 405 menos 15, ó, tá positivo, vai negativo, mais 5, vem para cá, menos 5, tá? Na verdade, ele não vem negativo, por quê? Se eu tirar 15, tá? Lembra que é uma balança que está em equilíbrio, né? Se eu tiro 15 de um lado, eu tiro 15 do outro, o que acontece? Desse lado some, né? Então, do lado do primeiro membro, ó, sumiu. Então, por isso que fica aqui o menos 15, ó. Olha lá, ó. Tudo bem? Mesma coisa ali com mais 5, né? Ó. Se eu tirar 5 de um lado, tá em equilíbrio. Se eu tirei 5 de um lado, tem que tirar 5 do outro. Se eu tirei 5 do primeiro membro, ó, zerou. Né? 5 menos 5, 0, sumiu. E aparece, então, esse menos 5 aqui, ó. Por praticidade, se você quiser passar negativo, também, ó, tá valendo. 3x mais 3x, 6x mais 1x, 7x. Tá? 7x. 405 menos 15, 390. Menos 5, 385. 385. Está em equilíbrio. Agora eu vou colocar o mesmo peso dos dois lados. Isto é, uma divisão por 7. Olha lá. Ó. Dividir por 7 de um lado, divido por 7 do outro. Né? O que isso vai acontecer? O 7, nesse primeiro membro aqui, né? 7 está multiplicando e dividindo, então a gente corta fora, né? Vai dar 1. 7 dividido por 7 é 1. 1 vezes x, o próprio x. E aqui, 385 dividido por 7, né? Vai dar 35, sobra 3. Dá por 5 de novo, 5 vezes 7, 35, zerou. Então, essa divisão minha aqui vai dar 55. 55 vezes 7, tá? 385. Isso significa que o valor de x, né? Quem que é o valor de x, né? Quem que é o valor de x? Ah, o valor de x, professor, é o valor de quanto ele percorreu na segunda hora. Então, quanto ele percorreu na segunda hora? 55 km, segundo os meus cálculos, né? Segundo esses meus cálculos, deu 55 km. Vamos para a pergunta. Nessas condições, podemos afirmar que o trajeto feito por ele durante a segunda hora. Segunda hora, quem que dá na segunda hora? O x. Ah, o x que eu achei é 55. Então, a resposta aqui, alternativa C, que é a alternativa correta. Tudo bem? Professor, tem como eu verificar se esses meus cálculos estão corretos? Sim. Tá? Vou fazer aqui de roxo, o bordô aqui do lado, ó, bordô. Acho que é bordô, vinho, né?
se isso aqui acontece, tá? Vamos ver se isso fecha, se minha conta fecha, tá? Lembra que na primeira hora, tá? Na primeira hora, o que que era? Valor de x mais 5. Ah, mas meu valor de x é quanto na primeira hora? Meu valor de x é 55. Mais 5 km vai dar 60. Isso significa que na primeira hora ele percorreu 60 km, tá? Na segunda hora, conforme eu já falei, ele percorreu somente x. Quem que é x? 55. Por fim, na terceira hora, o que que ele percorreu? O x, quanto que é o x mesmo? 55, certo? Mais 5 dividido por 3. 55 mais 5 vai dar 60. Dividido por 3 vai dar 20. Tá? Então, teoricamente aqui... Não, teoricamente não. O que ele falou aqui, na terceira hora, percorreu 20 km. Agora, se eu somar lá 60, tá? 60 da primeira hora, mais 55 da segunda hora, mais 20 da terceira hora, né? 60 mais 55 vai dar 115, né? Mais 20, 135. Então, o total que ele percorreu ali foram lá os 135 km. E isso confere, tá? Está de acordo com o que ele falou inicialmente, que haviam percorrido 135 km. Então, tudo fechou. Primeira, segunda e terceira hora, o total de km, fechou tudo, tá? Então, com isso, a gente tem certeza que nossa alternativa correta é a alternativa C. Ok? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Acho que espero ter sanado a dúvida de vocês, tá? Até mais. Tchau, tchau.